Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Olá, que bom que você está aqui para essa nossa reflexão. Hoje a gente vai tocar num ponto bem profundo, sabe? O que significa mesmo ser firme como uma coluna na casa de Deus, na comunidade de fé que a Bíblia descreve como pilar, como alicerce da verdade. E vamos ver como um pedaço de história que foi desenterrado há pouco tempo lance uma luz diferente numa promessa espiritual que pode transformar a gente. Vamos tentar sentir isso juntos. É uma imagem muito forte essa da coluna, né? Algo que dá suporte, que traz firmeza, estabilidade. A gente vai dar uma olhada em como uma prática antiga, quase esquecida, e essa descoberta arqueológica ajudam a gente a aprofundar o entendimento dessa metáfora. E o impacto disso na nossa caminhada de fé, sabe? Para tornar mais concreto. Imagina só a cena. Perto de Jerusalém, isso foi em 2018, os trabalhadores acharam um pedaço de coluna de pedra, antiga, uns 2000 anos. E nela tinha gravado em hebraico antigo um nome, Ananias, filho de Dódalos de Jerusalém. O curioso, né? É a mistura cultural que tá ali na pedra mesmo. Ananias, nome hebraico, Dódalos, nome grego. Faz a gente pensar naquelas figuras do Novo Testamento como Timóteo, que também era filho de mãe judia e pai grego. Mostra como o mundo já era conectado naquela época, né? Exato. E o que é fascinante aí, complementando essa ideia, é o costume por trás dessa inscrição. Naquele tempo, era bem comum gravar o nome de quem doava dinheiro, né? Para a construção de edifícios importantes. Sinagogas, templos. Era um jeito de reconhecer publicamente uma marca visível da contribuição daquela pessoa para erguer aquele espaço sagrado. A coluna do Ananias, muito provavelmente, era parte de um lugar assim. Era um jeito de dizer, olha, eu ajudei a construir isso aqui. Buscando uma permanência, talvez, através da pedra. Ah, entendi. E é aqui que a história ganha uma dimensão espiritual que surpreende, né? Porque essa prática de gravar nomes em colunas de pedra, ela ecoa de um jeito muito intenso numa promessa que está lá no livro do Apocalipse. Lá diz que aquele que vencer, que perseverar, vai ser dado ser como uma coluna no santuário de Deus. E tem mais. Nessa coluna eterna vão estar gravados o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e um novo nome de Jesus. Nossa, que contraste e que promessa. Da pedra que dá terra para a eternidade. Precisamente. A conexão é muito direta se a gente parar para pensar. A coluna física lá do Ananias, que era um símbolo de uma contribuição aqui na Terra, né? E talvez desse desejo humano por reconhecimento, ela acaba apontando para uma realidade espiritual muito maior, que é essa promessa de permanência indestrutível, de honra divina e de uma identidade segura em Deus. Isso para quem persevera na fé. Então, ser uma coluna espiritual nesse sentido vai muito além da pedra. Significa ser firme nos princípios, sabe? Ser um suporte de verdade para a comunidade. Alguém que ajuda a sustentar e a viver a verdade do Evangelho. É aí que se conecta com aquela ideia da igreja como coluna e fundamento da verdade, né? Entendi. Então, o que essa ligação toda entre a pedra antiga e a promessa eterna diz pra gente hoje? A gente pode pensar no Ananias, no gesto dele, mesmo sem saber a história toda, e a promessa do Apocalipse, ela meio que convida a gente pra dentro, né? Pra pensar qual é o nosso papel, como é que a gente está contribuindo para essa construção espiritual ao nosso redor. E olha, falando em contribuição, preciso pedir sua ajuda para compartilhar esse bate-papo, deixar o seu like e se inscrever para outros conteúdos. Deixe uma palavra de positividade nos comentários. Isso ajuda muito a gente a continuar. Sim, com certeza. E isso levanta uma questão bem importante. Como é que a gente participa hoje dessa construção do reino de Deus? Não é mais gravando o nome em pedra. Não, né? Mas é sendo gente de integridade, de fé genuína, é sustentando a comunidade com gestos de amor, com palavra de verdade, com a nossa presença ali constante. A promessa maior não é ter o nome visível aqui, em estruturas terrenas, mas é ter o nome reconhecido lá no céu, pertencer à Nova Jerusalém pela graça de Deus, né? Tudo fundamentado no sacrifício de Cristo que nos redimiu. É um chamado para viver de um jeito que a gente seja de fato essas colunas vivas, que oferecem apoio real. Nossa, que jornada a gente fez aqui, hein? Saímos de um pedacinho de coluna antiga, empoeirada, achada lá perto de Jerusalém,
para chegar nessa imagem tão luminosa de sermos feitos colunas no santuário lá do céu. É um lembrete muito poderoso de que as nossas ações, a nossa fé vivida no dia a dia, elas podem ecoar na eternidade. Exato. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação para a nossa reflexão pessoal. Será que as colunas mais fortes, as mais essenciais mesmo, na casa de Deus, não são aquelas que buscam o reconhecimento, os aplausos? Talvez sejam aquelas pessoas cuja firmeza na fé é silenciosa, sabe? Cujo apoio é constante e discreto, mas que sustentam a comunidade de um jeito que os olhos humanos nem veem. Como é que a gente pode, nos nossos gestos mais simples do dia a dia, ser essas colunas que fortalecem o lugar da presença de Deus, mesmo que a única inscrição visível esteja só no coração dele? Como é que a gente pode oferecer esse suporte invisível, mas tão real? Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.